Bem-vindos à nossa quarta aula do nosso curso de Teologia Dogmática para a compreensão dos padres gregos. Estamos no tratado da busca pela fé 3. Vamos ver então hoje sobre a filosofia em busca do Criador do Universo. Em todos os tempos, o ser humano buscou descobrir a verdade e compreender a razão de sua existência. Na Grécia Antiga, os filósofos pesquisavam tanto as leis do universo como o ser humano e o seu pensamento, procurando alcançar conhecimento sobre a gênese das coisas. Os filósofos se dedicavam não apenas ao raciocínio e à lógica, mas também estudavam astronomia e física, matemática e geometria, música e poesia. Esses múltiplos conhecimentos eram acompanhados por uma vida ascética, uma vida de ascese, ou seja, de exercitar-se no espírito, e pela oração, sem as quais é impossível atingir o estado da purificação do espírito, da alma e do corpo, o estado de catarse. Ao pesquisar o mundo visível, os filósofos chegaram à conclusão de que não havia nada ocasional no universo. Cada elemento possui o seu lugar e a sua função específica conforme rígidas leis universais. Os planetas nunca se desviam de suas órbitas e os satélites nunca deixam seus planetas. Tudo no universo é tão harmonioso e cheio de propósito que os gregos antigos o chamavam de cosmos, isto é, o belo, a ordem, a harmonia. Algo contrário ao caos, à confusão e à desordem. Cosmos era visto como um mecanismo imenso, regido por um ritmo ininterrupto, por um pulmão infalível, por uma pulsão infalível. Contudo, qualquer mecanismo deve ser criado por alguém, qualquer relógio, por mais precioso que seja, precisa ser concebido e lançado. É assim que os filósofos, pelo método dialético, chegavam à ideia de um único Criador do universo. Platão o chamou de Criador, Pai, Deus e Demiurgo, o que significa feitor, mestre. É necessário que tudo que tem nascido seja nascido por uma ação de uma causa determinada, escreve Platão. Porém, descobrir o autor e o padre desse cosmos é uma grande façanha, e uma vez descoberto, é impossível divulgá-lo de modo que chegue a todo mundo. O cosmos é o belo e o demiurgo é bom, pois o cosmos é o mais belo de tudo que tem sido produzido, e o demiurgo é a mais perfeita e a melhor das causas. Deus quis que todas as coisas fossem boas, deixou de lado, na medida em que isso estava em suas mãos, toda a imperfeição, e assim tomou toda essa massa visível, desprovida de todo repouso e quietude, submetida a um processo de câmbio sem medida e sem ordem, e a levou da desordem à ordem, já que estimava que a ordem vale infinitamente mais do que a desordem. Assim diz Platão em sua obra Timeu. Platão habitava o país no qual reinava o politeísmo. As pessoas divinizavam as forças da natureza e as adoravam. Formalmente, a filosofia não rejeitava os deuses, mas acreditava na superioridade de uma razão sobre eles. Na cosmologia de Platão, os deuses possuíam funções de alguma maneira parecidas com as funções dos anjos nas religiões monoteístas. O demiurgo é quem os criou e quem os comanda, enquanto eles apenas obedecem à sua vontade. Em sua vontade de criar os seres humanos, o demiurgo lhes aborda falando: deuses, filhos de deuses, de quem eu sou o autor e das obras que eu sou o pai, o padre,
vocês foram feitos indissolúveis por mim, posto que não quererei destruí-los. Em seguida, ele lhes fornece a matéria-prima e ordena criar com ela os seres humanos. Assim, de fato, os melhores pensadores da antiguidade superavam o politeísmo e se aproximavam da verdade sobre o Deus único. Filósofos falavam também sobre logos, do grego logos, palavra, razão, pensamento, lei, que era concebido inicialmente como uma lei eterna e universal, que dá fundamento para o universo. Contudo, logos não é apenas uma ideia abstrata, ele é também uma força criadora, divina, que intermedia Deus e o mundo criado. Esse era o ensinamento de Fílon de Alexandria e dos pensadores do neoplatonismo. Nos escritos de Plotino, um dos representantes da escola do neoplatonismo, a filosofia quase se transforma em religião. Ele destaca a transcendência, a infinitude, o absoluto e a incognoscibilidade do divino, pois ele não possui uma definição e não há propriedades que possam ser atribuídas a ele. Plotino chamava a Deus de Uno, que possuía a plenitude da existência e dava origem a todas as outras formas de ser, das quais a primeira é o intelecto e a segunda é a alma do mundo. No exterior da alma do mundo há o mundo material, ou seja, o universo, que ganha vida através do sopro da alma. Assim, o mundo se apresenta como um reflexo da realidade divina e contém os traços da beleza e da perfeição. O Uno, o intelecto e a alma formam em conjunto a tríade divina, a Trindade. O ser humano pode até conseguir contemplar Deus através da catarse, da purificação, mas ainda assim, Deus permanece inconcebível e inatingível. Ele permanece um mistério. A filosofia da antiguidade, através da dialética, se aproxima das verdades que serão reveladas definitivamente no cristianismo. Sobre Deus, único Criador do mundo, sobre o Logos, o Filho Divino, e sobre a Santíssima Trindade. Não é por acaso que os primeiros autores cristãos chamavam a filosofia de cristianismo antes de Cristo. Mesmo que a filosofia helenística não contenha a verdade em toda a sua grandeza, ela libera o caminho que leva a Cristo, diz Clemente de Alexandria. Muitos dos santos padres da Igreja chegaram ao cristianismo através do estudo da filosofia, ou ao menos tinham grande consideração por ela. Entre eles, São Justino, São Clemente de Alexandria, Santo Agostinho, São Gregório de Nissa e São Gregório Nazianzeno. Na entrada dos primeiros templos cristãos, ao lado das imagens dos mártires e dos santos, havia imagens de Sócrates, Platão e Aristóteles, enquanto precursores e primeiros arautos da verdade. Na nossa próxima aula, encerrando o Tratado da Busca da Fé, nós então vamos ver a religião da revelação divina. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.